sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, quando eu era criança, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Quando nós somos crianças, nós somos suscetíveis a um alto nível de absorção emocional. O que isso quer dizer? Que se eu te chamar de feio agora, não é o mesmo impacto de eu ter te chamado de feio quando você era criança. A criança absorve uma informação negativa como verdade. Hoje em dia, na fase adulta, você tem um filtro, que nem tudo que te falam você acredita, ou absorve também. Pensei numa coisa e eles falaram outra, tá bom. Mas você não acredita em tudo que te falam hoje, porque você tem um filtro. Esse filtro, ele vem com a maturidade. Com a maturidade você começa a discernir, isso que essa pessoa está falando não é bem assim. Mas a criança não tem isso. Principalmente quando vem de um alto grau emocional, uma alta hierarquia emocional, o pai falando, a mãe falando, o avô falando, o professor da escola falando, e te fala alguma coisa negativa para você, aquilo entra muito forte no seu coração. Então, enquanto somos meninos, a gente faz coisas, eu imagino que você não lembre muitas coisas que você fez da infância, mas a gente faz coisas que jamais faríamos hoje. Por exemplo, quando eu era menino, fui criado ali em Vila da Penha, eu apertava a campanha dos outros e saía correndo. Quem já fez isso? Quem quer confessar o pecado? Caramba, todo mundo. Campo Grande está terrível. Deus me livre de morar em Campo Grande. Vai tocar campainha toda hora. Hoje eu não faço isso. De vez em quando eu sou tentado, sou, mas não faço. Esses dias eu olhei a campanha e falei, tá molinho de apertar e sair correndo essa aqui, hein? Mas não faço. Por quê? Porque quando você cresce, você deixa de fazer coisas de menino. Ou seja, quando a gente é menino, eu tenho filhos pequenos, eles brigam entre eles, é uma gritaria, aí um faz assim com o braço, não vou falar mais com você, não quero mais falar contigo. Aí a Jarmin fala para o Joaquim, também não falo contigo, seu feio, tua feia. Aí pai, fica um sem falar com o outro. Isso é coisa de... Mas adulto faz isso? Adulto não faz? Vamos entrar na palavra de hoje. O problema é quem cresceu por fora e ficou menino por dentro. O problema é que o crescimento físico é natural e evolutivo, vai acontecer de qualquer jeito. O crescimento emocional e espiritual é uma decisão. Então tem muita gente que cresceu os braços, cresceram as pernas, cresceu tudo, cresceu o cabelo, mas a mente não cresceu, o coração não evoluiu, a alma ainda é pequena. Existem pessoas que decidiram não abandonar as coisas de criança. Mas tem os piores. Tem pior? Tem. Tem o meio do caminho. O que não é nem frio nem quente é. E quem é morno, a Bíblia diz que Deus vai fazer o quê? Vomitar da boca. Entre a meninice e a fase adulta tem a... Isso aí. Adolescência. Entre a meninice, a fase infantil, e a fase adulta tem a adolescência. Eu tenho uma filha adolescente. E a adolescência é uma fase que tem que passar rápido, senão a gente não aguenta muito. É ou não é, pais? Sim ou não? E existem pessoas que não entendem, pessoas adultas,
que não entendem que a adolescência é apenas uma fase e eternizaram emocionalmente a adolescência. Por exemplo, pessoas hoje, por causa do meu trabalho no instituto, investem fortunas para estar nas nossas mentorias, para ter 10 minutos comigo, um conselho. Gente que faz fila, 2.000 pessoas numa fila para comprar um livro. Mas em casa, quando eu vou dar um conselho para minha filha, ela fala: tá bom, pai. Filha, vem cá que eu quero te contar como funciona a vida. Ah, você sabe tudo, né, pai? Sabe por que eu estou te contando isso? Porque o adolescente, primeira característica, não valoriza os conselhos. Não naquela fase. Você tem que criar toda uma estratégia, toda uma técnica para falar o que você sabe que vai dar errado, mas ela não quer acreditar. O adolescente faz tempestade em copo d'água. Esse dia ela chegou chorando em casa e falou: pai, acabou a minha vida. Eu falei: que foi? Minha amiga parou de falar comigo. Acabou a vida dela? Não, mas na cabeça dela acabou. Porque quem é adolescente emocionalmente faz tempestade em copo d'água. Tudo é motivo para chorar. Estou a depressão, acabou meu mundo, meu Deus, é o fim de tudo. Quem olha de fora fala: calma, isso não é nada, daqui a 2 semanas você nem lembra dessa amiga. Um adulto, quando vê uma situação de um adolescente por fora, fala: vai passar. Quem está pegando isso aqui? O adolescente não tem paciência. O adolescente se compara muito. Esses dias ela chegou em casa e falou: pai, precisamos ter uma conversa séria. Fala, filha. Pai, na minha sala todo mundo tem um computador tal, só eu tenho outro. Falei: que bênção para os pais desses amigos que podem comprar, porque eu só posso isso. Não, pai, não dá, pai, todo mundo tem um outro. Adolescente se compara o tempo todo, compara peso, compara cabelo, compara a marca que tem da roupa. Agora, adulto faz isso também? E tem muito adulto que carregou a adolescência nas emoções e está vivendo como adulto, mas sofrendo como adolescente. Se comparando como adolescente, reclamando como adolescente, murmurando como adolescente, sem paciência como adolescente, não escutando conselhos como adolescente. Mas o apóstolo Paulo diz que quando ele deixou de ser menino, ele abandonou as coisas de menino. O problema é que a gente não quer abandonar as criancices, as infantilidades, a adolescência emocional que insiste em perpetuar no nosso coração e na nossa alma. E é por isso que nossos resultados não vêm, é por isso que os frutos não chegam. Você vem à igreja, volta à igreja, muda de igreja, escuta a palavra, unge com óleo, faz tudo quanto é simpatia, tudo quanto é campanha, e nada acontece. Porque o problema não é poder de Deus, o problema não é mais unção, o problema é que você não cresceu. O problema é que você, por viver como menino, como menina, não pode ainda ter acesso às coisas de adulto. O menino brinca com carrinho de controle remoto, o adulto dirige carro de verdade. Então você vai ficar sempre com um brinquedinho, olhando as coisas dos outros e querendo, mas você não pode ter, porque você não tem maturidade para Deus te dar aquilo. A maioria das coisas que você está pedindo a Deus, se Ele te desse, você se perdia, porque você não tem condições de administrar ainda. Todo mundo quer dinheiro, mas Deus sabe que com dinheiro o que você faria. Todo mundo quer um monte de coisa. Nunca peça algo que você não está maduro o suficiente para administrar, porque Deus não vai te dar, você está jogando palavras ao vento. Você precisa ser adulto para administrar algumas coisas que Deus quer te dar. Você precisa decidir crescer, porque o crescimento natural, eu insisto em dizer, o crescimento físico é natural. O crescimento emocional é uma decisão. O crescimento espiritual é uma busca. Você não cresce espiritualmente simplesmente ficando parado. O físico sim, vai crescer você ficando parado. Telzinho vai crescer de qualquer forma. Daqui a 2 meses ele está de outro tamanho, daqui a 1 ano ele está de outro tamanho. Mas a decisão de buscar espiritualmente, a decisão de crescer emocionalmente,
Aí realmente não é natural, é uma escolha, precisamos tomar essa decisão. E aí eu comecei a procurar na palavra o que nós podemos fazer. Quem quer abandonar as coisas de menino? Quem quer largar a adolescência emocional e começar a viver agora uma fase madura nas emoções e no espírito? Quem quiser fazer isso vai ter que entender o livro de Hebreus capítulo 5, versículo 13. Livro de Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz assim: porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque ainda é menino. Porque qualquer um que ainda se alimenta de não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo, o autor de Hebreus está nos revelando, é que a diferença entre o menino e o preparado, o perfeito, o crescido, o experimentado, o maduro, é o alimento. Assim como fisicamente falando também, a gente sabe, por causa das reportagens das crianças desnutridas na África, na Índia, em vários outros lugares, que não havendo o alimento necessário, acontece uma redução do crescimento físico, inclusive. Mas quando se trata de alma e espírito, isso é 100% determinante. O que você come espiritualmente e o que você se alimenta emocionalmente determina se você é menino ou se você é adulto. E o problema é que as pessoas estão focadas em ver coisas que eternizam a adolescência emocional dentro delas. São especialistas em sites de fofocas, em séries que não ensinam nada, em novelas que te levam a lugar nenhum, mas Bíblia que é bom não ler, livro que ensina nunca passa na sua cabeceira, documentários ou histórias que abrem sua mente e você acha chato. O problema é que o nosso alimento tem sido leite e a gente continua como menino, porque se você ficar tomando leite a vida toda, você não vai crescer o que precisa crescer. Quem aqui tem filho pequeno sabe como é. Meus 4 filhos começaram mamando na mãe, passou um tempo, a gente teve que somar uma mamadeirinha, que eu esqueci o nome, de reforço, porque ele acordava no meio da noite com fome. Passa um tempo, você já tem que botar algum tipo de mais conteúdo ali, um Neston, alguma coisa para ficar mais pesado, senão ela continua acordando. Ou seja, chega uma hora que você começa a gritar de noite porque está com fome, porque só está bebendo leite. E aí você começa a perturbar todo mundo à sua volta por causa do tipo de alimento que você está comendo. Tem um monte de gente fazendo escândalo na vida porque está comendo mal. Tem um monte de gente perdendo oportunidade porque está comendo mal. Tem um monte de gente sendo taxada como chata, como oportunista, como isso, como aquilo, porque está se alimentando mal. Tem um monte de gente que não sabe que o que você come determina se você vai ser menino ou se você vai ser maduro. Se você vai ser uma menina ou se você vai ser uma mulher madura. Se você vai ser uma pessoa que só vai poder brincar de brinquedinho ou se você vai poder usar coisas de verdade. Eu vim aqui nessa manhã para te trazer uma palavra de despertamento, porque 2022 vai ser o melhor ano da tua vida até hoje. A tua história não experimentou o que está por vir ainda. Mas eu preciso ser sincero contigo. Não é porque vem alguém de fora e fala 2022 vai ser um ótimo ano que vai ser. Não é assim não. Eu declaro isso e creio. Mas só que você vai ter que plantar para colher. Não tem jeito. Quem não planta não colhe.
Plantar e colher é uma coisa tão poderosa que você, acreditando ou não, tendo fé ou não, acontece. Eu plantei tomate, mas não acredito que vai nascer tomate não. Tenho fé não. Vai nascer tomate? Vai. Plantei abacaxi, mas eu tenho muita fé que vai nascer maçã. Vai nascer maçã? Não. A minha fé não muda o princípio de plantar e colher. Nem pouca nem muita fé muda. De tão poderoso que é o princípio. Muitas coisas na Bíblia só acontecem se você acreditar. Plantar e colher, acreditando ou não, acontece. Posso continuar? E muitos que estão na prisão da adolescência emocional insistem em comparar-se com todo mundo. Fica no Instagram sofrendo. Meu Deus, já está viajando de novo essa pessoa. Você vê alguém comprando um carro novo, fica chateado. Ou seja, essa é verdadeira inveja, tá? É você ficar chateado com a vitória dos outros. Porque tem gente que acha que inveja é a pessoa querer algo de alguém. Não. Isso é cobiça. Inveja é você ficar chateado com a vitória de alguém. Tem nada a ver contigo e você está chateado. Como pode? Inveja. Você não consegue celebrar a vitória dos outros. Adolescente emocional, não cresceu ainda, mas quer que Deus use. Não cresceu ainda, mas quer ser abençoado. Não cresceu ainda, mas quer viver o melhor ano da vida. Não cresceu ainda, mas está pedindo um monte de coisa que Deus nunca vai te dar. Porque Ele é Pai e Ele corrige a quem ama, diz a Bíblia. Deus nos trouxe até aqui nessa manhã porque a gente vai ter que acertar muita coisa na nossa vida para viver o que Ele tem separado para 2022. Se você quiser ser podado ainda em 2021, você vai dar fruto em 2022. Se você quiser crescer e amadurecer ainda em 2021, você vai poder brincar como gente grande em 2022. Você precisa escolher o que você quer fazer. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Se você quer sair das coisas de menino e viver coisas de homem, sair das coisas de menina e viver coisas de mulher, você precisa decidir o que você vai se alimentar, do que você vai se alimentar, o que você vai comer a partir de hoje. Eu já não vejo televisão aberta há muitos anos. Eu escolho muito bem onde meus olhos e meus ouvidos vão tocar, porque o que entra pelos meus olhos e pelos meus ouvidos formata os meus pensamentos. Os meus pensamentos formatam o que eu sinto, e o que eu sinto formata o como eu ajo. Então, se eu quero agir como homem, eu preciso controlar o que eu vejo e escuto, porque é uma sequência de coisas. É por isso que às vezes vem um homem de Deus de algum lugar, uma mulher de Deus de algum lugar pregar, eu me movimento da onde eu estiver, cancelo a agenda, pego o avião, faço o que for para sentar e escutar. Porque o alimento que eu recebo determina o nível de maturidade que eu chego. Tem muita gente que acha que a gente cai aqui no altar de um dia para o outro. Estou desde criança, desde adolescente, sentando em conferência aí como vocês estão sentados. Meu pai vinha com um carrinho todo velho, trazia eu e meus irmãos, socava a gente em conferência de 3 dias, 4 dias, ia para tudo quanto é lugar, tinha vigília em Bento Ribeiro, a gente ia, conferência não sei onde ia, tinha congresso de louvor não sei quem em Petrópolis, vamos, tinha não sei o que, onde ia, a gente estava lá assistindo, chega uma hora que você se alimenta tanto das coisas boas, que você começa a deixar as coisas de menino. Aí começam a implicar com você, começam a te perseguir, você não reage. Falam mal de você, você fala bem. Começam a tentar te atingir, você ora pela pessoa, porque você deixou as coisas de menino e agora você age como um adulto. Agora você age como tem que agir. Agora você muda a sua história com as suas atitudes. Agora você não seguia pelos sentimentos, mas seguia pelos princípios. É uma decisão. Para de continuar culpando, terceirizando. Eu estou assim por causa do governo. Estou assim porque meu pai me abandonou. Eu estou assim porque o pastor me distratou. Eu estou assim porque meu irmão não está nem aí para mim. Ninguém é responsável pelo teu destino. É você mesmo que decide para onde vai a tua alma. A salvação é individual. A maturidade é individual. Suas escolhas são individuais. Para de culpar os outros. Você só está perdendo tempo. Quem culpa os outros é criança. Meus filhos fazem isso. Quem manchou a parede? Foi o outro, pai.
foi ela, foi ele. São 4 filhos lá em casa, então é um culpando o outro. Adulto assume o que fez e resolve. Fui eu peço perdão e nunca mais vou fazer. Ah não, mas tem um castigo, então eu vou sofrer esse castigo. Tem gente que quer fugir do castigo. Quem quer fugir de castigo é criança. Adulto paga pelo que fez. Como assim, Tiago? Quantas vezes eu estava num problema terrível, um problema avassalador, e eu não tive nem coragem de orar, Samuel, porque eu sabia que não era o diabo, eu sabia que não era Deus, era apenas a colheita de coisas que eu tinha plantado. Então eu fui homem, adulto, maduro, perfeito, porque o perfeito aqui não é de ser perfeitinho, é de ser maduro, de ser preparado, de falar: Deus, apenas abrevia o tempo e me mantém de pé. Não adianta eu pedir: Deus, tira isso de mim. Como assim? Você plantou, eu tenho que colher. Essa é a pior coisa que tem, é você ter que colher o que você mesmo plantou, porque não é Deus nem o diabo, não tem para quem orar, não tem para quem, não tem guerra espiritual, não tem nada, vai ter que só passar. Mas a criança não quer enfrentar isso, ela quer fugir dos castigos. Ela faz, suja a parede, quebra o negócio, finge que não foi ela e fica tentando fugir. Mas o prejuízo está feito. E você só está atrasando o seu crescimento quando insiste em fugir de coisas que te fariam amadurecer. Mas por que Deus te trouxe aqui nessa manhã? Porque realmente Ele tem um plano para 2022. Eu vim aqui te dizer isso. São planos de bem e não de mal. São planos de paz e não de guerra, para dar o fim que vocês estão planejando. Mas para isso, Ele vai precisar de gente adulta, Ele vai precisar de gente madura, Ele vai precisar de gente preparada. Ele não quer mais comparaçãozinha, Ele não quer mais fofoquinha. Quem fofoca é adolescente, mas adulto também fofoca, infelizmente, porque ficaram presos lá na adolescência. Quem fala mal dos outros é garoto, é moleque. Mas gente grande também está falando mal dos outros? Tá, porque ficaram presos na adolescência. Você não mais. Você hoje vai quebrar os grilhões da adolescência emocional, da meninez, da meninice espiritual, e vai virar adulto. Você vai virar homem e mulher crescidos, experimentados, adestrados para toda batalha, e nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. A tua maturidade vai te levar a resultados que você nunca nem sonhou na vida. Grandes negócios foram perdidos por causa de meninices. Recentemente, eu vi um negócio milionário ser perdido. Estava na reunião. Um cara começou a comentar sobre o outro. Falou: não, também estou fazendo negócio com fulano, e falou os números, falou coisas. Na hora eu percebi que ele estava falando demais, mas não tinha nada a ver comigo, eu estava só participando. Quando esse rapaz saiu, o dono do negócio falou assim: não vamos fazer nada com ele não. Tocou o nome dos outros, falou do número do cara. Ele vai falar do nosso também, é melhor não fazer não. E o cara perdeu um negócio milionário, só porque falou demais. Menino, o dinheiro estava na mão. Aí vem para a igreja depois falar que a culpa foi do diabo? Não, foi da tua meninice. Perdeu o relacionamento porque era menino. Um monte de homem sai de casa porque é moleque. Casou para levar a vida de solteiro. Casou para tentar ainda, não sei, garoto, quer crescer por fora, quer mostrar para os amigos que está crescendo, mas por dentro é um menino. É por isso que faz essas meninices. Faz filho e não assume. Casa para separar. Mas esse tempo acabou, pelo menos na igreja de Cristo vai acabar o tempo da meninice, o tempo da adolescência emocional. Porque pior do que continuar como menino é ser adolescente para sempre. Porque ser adolescente nas emoções e no espírito não serve para absolutamente nada. É uma fase, a gente passou, eu passei por essa fase, você passou, todo mundo passa, duvidar de Deus, falar: será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, me dá um sinal. Né? Te peguei. Quem nunca?
Mas chega uma hora que você cresce, amadurece e fala, para com isso, é claro que Deus existe. Quantas coisas Ele já fez na minha vida, quantas coisas Ele fez por mim, é claro que Ele existe. Estou vivo. Fui criado no pé do Morro do Juramento, estou vivo. Já passei em fogo cruzado. Quantas vezes? Ontem eu fui na casa do meu pai, passei ali por Vicente Carvalho, Irajá, fiquei olhando para os morrão, falei, caramba, estou vivo. Não dá nem para acreditar, eu passo assim, estou vivo, estou inteiro. Se você está vivo, é porque ainda tem chance de você amadurecer. Se você está viva, ainda dá chance de largar as coisas de menina. Se você está aqui nessa manhã, quer dizer que tem uma grande probabilidade dessa palavra ter sido desenhada nos céus para o teu coração, para te tirar dos resultados de criança e te levar para os frutos de homem perfeito, de mulher perfeita, amadurecida. Chegou uma hora da gente começar a se mover pelas coisas de adulto e não de menino. Se a gente continuar nessa adolescência, a gente vai continuar perdendo muita coisa. A gente vai continuar perdendo conselhos, porque adolescente não gosta de escutar conselhos. A gente vai continuar sofrendo por antecipação. Sabe o que é sofrer por antecipação? 96% das nossas preocupações nunca vão acontecer. E a gente está perdendo a noite de sono por causa disso. Vou dar um exemplo da minha filha, já que dei vários exemplos dela hoje. Tomara que ela não escute tudo isso. A gente foi visitar uma nova escola. A gente estava querendo mudar de escola. Fomos visitar. Só que não estava nada certo, a gente só queria conhecer. Ela ficou 3 dias trancada no quarto chorando, sem a gente saber, porque ela achou que ia mudar de escola. No final das contas, a gente só estava visitando, não mudamos, e ela sofreu 3 dias à toa, sem falar pra gente. Coisa de adolescente. A gente descobriu, conversou com ela, filha, por que você não falou? A gente nem ia mudar. Sofreu por antecipação. Algum adulto sofre por antecipação? Você conhece? Peguei você de novo. O pastor, a palavra toda é para mim hoje. Estou todo arrepiado, pastor. Por que, gente? Porque a gente cresceu por fora, mas se reduziu por dentro. Mas isso acaba hoje. Isso acaba agora. Chegou a hora da gente começar a entrar na melhor fase da nossa vida. Chegou a hora da gente começar a crescer. É tempo de crescer. Eu vim aqui para te dizer, é tempo de crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de mudar de nível. É tempo de subir os degraus. É tempo de mudar de patamar. É tempo de chegar nos frutos. É tempo de sair do lugar de menino e começar a viver como um homem perfeito, como mulher adulta. Chegou a hora de você começar a viver isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor e decidir amadurecer no dia de hoje, você não consegue nem imaginar o que está vindo na sua direção. Se alguém há 4 anos atrás falasse para mim o que está acontecendo na minha vida hoje, eu ia falar, você está mentindo, não tem como. Porque os planos de Deus são tão maiores que os nossos, que quando Ele nos revela, a gente acha que não vai dar. Claro, quem vai fazer é Ele, não vai dar pela nossa força. E não vai dar mesmo sozinho. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele só dá aquilo que você não pode fazer, para justamente Ele falar, fui eu que fiz em você. Fui eu quem fiz em você. Vai terminar esse ano de 2021 e você não vai conseguir dividir a glória de Deus. Você vai olhar para tudo que aconteceu e falar, não tem como. Tudo foi Deus quem fez. Inclusive reconhecer a glória é coisa de adulto. Que adolescente gosta de falar que foi ele que fez. Já viu o trabalho de escola? Que todo mundo fez junto, o adolescente fala, eu na verdade que fiz mais, fui eu que participei, eu que trouxe o isopor. Gosta de roubar a glória dos outros? Adolescente. Sim ou não?
É tempo de maturidade. É tempo de ser gente grande. Para que você vai continuar sofrendo? Para que você vai continuar perdendo noite sem dormir? Se o sono é para os justos, você se diz justo porque você não está dormindo. Para que você vai continuar sofrendo por relacionamento? Para que você vai continuar dando espaço para a depressão, para o ataque de pânico, para a ansiedade crônica? Para que você vai continuar dando espaço para confusão mental? Você não consegue enxergar o próximo passo, não sabe o que fazer, para dúvida? Por que você vai continuar dando espaço para tudo isso? Isso é coisa de gente adolescente. Chegou a hora de crescer. Talvez você não tenha tido um bom modelo para copiar, seja de líder, de pai, de mãe, alguma pessoa que você pudesse ver, um homem de verdade, uma mulher de verdade. Mas a palavra de Deus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Nosso modelo está escrito. Se por algum motivo você não conviveu com alguém que pôde ser um modelo para você, não se desespere, está tudo escrito. É só seguir o que está escrito. É só seguir o que está escrito. Se você não sabe ler e escrever, escuta. Porque também agora já tem Bíblia até falada. Está para todo mundo. É só seguir o que está escrito. O modelo perfeito está aqui. É só seguir o que está escrito. E nessa manhã a sua história vai mudar. A história da sua família vai mudar. Seus filhos vão comer dos frutos que você começou a plantar hoje. Quando eu decidi aceitar a minha missão aqui na terra, eu não mudei só a minha vida não. Eu mudei a vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Meus filhos não têm nem ideia de onde eu vim. São pequenos e já nasceram em outra situação, mas porque eu, anos atrás, tomei uma decisão de viver minha missão na terra, de deixar as coisas de menino, de começar a viver como adulto, e mudei a história das minhas gerações. A decisão que você está tomando hoje de crescer está mudando a história das suas gerações. Seus filhos e os filhos dos seus filhos comerão do fruto do plantio de hoje. Talvez seus pais não tenham deixado nada para você. Não só financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Talvez seus pais não tenham deixado nenhum tipo de herança, nenhum tipo de legado. Mas você vai deixar para os seus filhos. Vou repetir para quem não pegar, pegou. Porque quem não pegou, pegar agora. Talvez os seus pais não tenham deixado nenhuma herança ou legado para você, mas você vai deixar para os seus filhos. Aleluia!